Eu não sei vocês, mas eu, Dr. Júlio Dias, só confio vacinas com o padrão americano feito aqui em Dois Vizinhos, na Droga Mais. Vacinas de meningite, vacinas de varicela, vacinas da gripe, do resfriado, todas as vacinas para o seu calendário e sua criança ficar com a maior segurança possível. Droga Mais aqui em Dois Vizinhos é a melhor de todas. Na rua 28 de novembro, 261, centro de Dois Vizinhos. No telefone WhatsApp para você agendar sua vacina, 46999323322. Agende sua vacina com a doutora Fabiane Meloto Chiquela. Droga Mais, a melhor de todas do Sudoeste. Dias saudáveis com Júlio Dias. Deixe suas dicas aí nas nossas redes sociais. O assunto de hoje é as diarreias de verão, as famosas gastroenterites. Nada mais é do que infecções diarreicas causadas por alguns vírus aí bem conhecidos, enterovírus, adenovírus e eventualmente norovírus, rotavírus e todos esses vírus que habitam junto com a gente essa nossa terra maravilhosa. Tem muita frequência no verão porque as pessoas estão muito na piscina, no mar, as pessoas estão no aglomeramento, né? Muito comum nas praias, cidades aí de 70 mil habitantes, vão para 2 milhões e meio, 3 milhões e assim vai. Então também as pessoas frequentam mais clubes, beiras de rio e fogem um pouquinho daquela rotina de higiene 100% que a gente tem em casa, né? Durante o ano todo, dentro do apartamento. Acaba conglomerando aí os bichinhos, assim como nós nos juntamos na praia, os bichinhos se juntam também no seu ecossistema. E acaba atingindo nossos pequenininhos, nossos baixinhos, que são os que mais sentem, né? Vira um problema praticamente de saúde pública. Todo mundo acompanha aí, né? Nossas grandes cidades litorâneas do Brasil, que o verão é lotado de pronto-socorros, né? Com crianças desidratadas, com crianças bem graves ou outras menos. Mas, de qualquer modo, acaba implicando em levar seu filho a um consultório ou uma emergência. Muitas vezes você fica lá 6, 12 horas esperando para ser atendido, né? Às vezes você é atendido, medicado, vai para casa, volta, o sintoma volta, o vômito volta, a criança volta para emergência. Então não é incomum da gente, nós que moramos aqui no interior do Brasil, receber ligações dos pais que estão no litoral. Seu filho, nosso cliente, está lá por N motivos, passando mal no pronto-socorro, muitas vezes querendo algumas dicas para evitar que leve no pronto-socorro. Bom, de qualquer modo, a essa gastroenterite, essas diarreias de verão, a nossa preocupação principal como médicos e principalmente como os pais é manter a hidratação dessa criança. A criança começa com diarreia, com vômito, com dor abdominal, às vezes associada a uma conjuntivitezinha junto. Isso faz com que um mal-estar terrível. E o vômito é um fator bem limitante, porque essa criança não consegue ingerir, muitas vezes, nem medicamento e soro, principalmente para hidratação. Acaba tendo que tomar, muitas vezes, fazer hidratação parenteral, né? Um sorinho na veia, na emergência por algumas horas. Todo ano, no verão, é essa mesma história. É considerado doença de verão, assim como tem as doenças de inverno, que vamos falar em outras ocasiões. Doenças respiratórias. As de verão são as lesões de pele, as lesões ligadas ao excesso de sol e também a essa aglomeração de pacientes, de pessoas fazendo as gastroenterites. O tratamento é basicamente hidratação, a higiene, né? E o isolamento dessa criança. A hidratação é feita com soro oral. Eu lembro que nos anos 70, anos 80, inclusive foi descoberto em 1960, nos anos 60, o soro oral, lá no Afeganistão, se não lembro, um médico que fugiu do nazismo, foi para os Estados Unidos, depois ele foi numa missão no Oriente Médio, em que lá ele fez vários testes, pegou algumas pesquisas de outro colega médico e acabou desenvolvendo o soro oral, que é a grande proporção, saber quanto que de sal, quanto que de açúcar. E isso salvou milhões, mais de 50 milhões de pessoas, crianças naquela ocasião. Então era muito batido pelo próprio Ministério da Saúde o uso de soro oral. Hoje em dia eu vejo no dia a dia, no consultório, nas farmácias, existe uma indústria farmacêutica por trás de bastante medicações, mas a pessoa está esquecendo do soro oral. O soro oral que você compra na farmácia bem equilibrado, ou se você não tem acesso
você faz o sorinho em casa, e eu vou ensinar como é que você faz, o soro oral é salvador para essa criança. A grande maioria das crianças que tivesse com gastroenterite na praia, tivesse tomando o sorinho com calma, 1 ou 2 seringadinhas de soro a cada 15 minutos, acabaria que não precisaria muitas vezes procurar uma emergência e submeter essa criança a alguns procedimentos, às vezes necessários, e principalmente encharcando um serviço de saúde que muitas vezes tem outras prioridades. Sinais de desidratação. Quais são os sinais que você tem que cuidar do seu filho? Nos dá uma pista de que ele realmente precisa correr para o médico, certo? Aquele choro sem lágrima, a criança chora por dor, por cólica, muitas vezes por fome, mas não consegue comer, então aquele chorinho já está sequinho. Logicamente com o olhar encovado, né? A tal do olho de peixe é grave, já é uma desidratação de 3º grau, você já não deve chegar nesse ponto, tem que correr antes. Aquela saliva espessa, a gente chama de saliva em ponte, né? A criança abre a boquinha e vê que a salivinha dela chega a grudar no céu da boca, assim, ou seja, é desidratação. A boquinha bem seca, né? Tá muito caidinho, toda mãe sabe, toda avó sabe, quando a criança tá bem caidinha, realmente ela tá desidratada, ela precisa de assistência. A urina bem concentrada, é muito comum chegar no consultório, mas a doutora não fez muito pouco xixi, mas tá com uma diarreia volumosa, então a gente perde a água, né? Basicamente por 4 mecanismos, o principal seria o xixi, o segundo as fezes, a terceira a transpiração na pele e por respiração, basicamente esses 4. Se você tem uma perda maior num lado, você vai concentrar mais no outro, então é comum que a urina fique mais concentrada, tá certo? A criança pode ou não ter febre, tá? Pode ou não ter sangue nas fezes. Então o sinal de alarme é desidratação, é sangue nas fezes, febre alta. Você precisa correr para o médico, para o seu pediatra, para o seu médico ou para o socorro. Lá ele vai avaliar o grau de hidratação e vai avaliar qual é a melhor estratégia para essa criança. Se ela vai tolerar a via oral, se ela vai precisar de só injeçãozinha intramuscular, ou se ela vai precisar de fazer uma hidratação na veia, no pronto-socorro por um determinado tempo, ou até se vai gerar uma internação hospitalar por questão de exames associados. Essa criança tem um quadro bem mais grave e caminhando por uma septicemia ou infecção generalizada, aí sim ela precisa ficar internada no hospital. Certo, pessoal? Então lá, sorinho caseiro. Se você está longe de uma farmácia, 1 litro de água fervida ou água mineral resfriada, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá, que é aquela colher média de sal. Você tem um soro que salva vidas. Segredo: 2 golinhos de soro a cada 15 minutos. Se necessário, medicação para vômito, aí teu médico vai indicar, mas não queira dar goela abaixo ou de forma rápida ou atender a necessidade da criança. É muito comum a criança desidratada, ela fica pedindo água, e a mãe dá água. Aquela água bate e volta ou sai por baixo, ou por cima ou por baixo, e vai só piorando a situação da criança. Então, o soro com paciência. Não adianta, tem que respeitar o apetite da criança. É muito comum, doutor, não comeu nada, e a mãe vai socando. Derivados de leite, piora muito um quadro de gastroenterite, se você insistir. Respeita o apetite da criança e tenta preocupar com a hidratação, principalmente com o soro oral. E lembre-se, procure seu médico, ligue para o seu pediatra, chame a ele, vai na emergência se você tem dúvidas. Essas são as dicas principais, espero ter ajudado e deixe seu like aqui nas nossas redes sociais.